Mateus capítulo 8. Grandes multidões seguiram a Jesus quando ele desceu à encosta do monte. Um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante dele, para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Eu quero, disse ele, fique curado. E na mesma hora a lepra desapareceu. Então Jesus disse-lhe, não conte a ninguém, vá diretamente ao sacerdote para ser examinado e leve com você a oferta exigida pela lei de Moisés aos leprosos que são curados, um testemunho público da sua cura. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Jesus disse, eu vou curá-lo. Então o oficial disse, não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Se apenas ficar aqui e disser seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um deles, vá, ele vai. E a outro, venha, ele vem. E ao meu servo, faça isto ou aquilo, ele faz. Porque é isso que o Senhor tem autoridade para dizer a doença... Por isso, sei que o Senhor tem autoridade para dizer a doença dele que saia, e ela sairá. Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse, eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. Eu digo isto a vocês, muitos os que são judeus virão do Ocidente e do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos israelitas serão lançados para fora na escuridão, no lugar do choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, vá para casa. Aquilo que você tinha de fé já aconteceu. E o rapaz foi curado naquela mesma hora. Quando Jesus chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava de cama, com febre. Mas, quando Jesus pegou na mão dela, a febre passou, e ela se levantou e começou a servi-los. Naquela tarde, foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas, e quando ele falava apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Isso cumpriu a profecia de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele mesmo carregou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem aos seus discípulos para atravessar para o outro lado do mar. Neste exato momento, um dos mestres da lei disse a ele, Mestre, eu seguirei o Senhor aonde quer que for. Mas Jesus respondeu, as raposas têm toca e os passarinhos ninhos, porém o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Um outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro ir enterrar o meu pai. Mas Jesus disse, siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Então ele entrou em um barco e começou a atravessar o mar com os seus discípulos. De repente, levantou-se uma terrível tempestade de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordá-los. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando, Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu, ó homem de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas,
e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Que perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Quando eles chegaram do outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 homens endemoniados foram ao encontro dele. Viram no cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Eles começaram a gritar para ele: Que quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor veio aqui para nos atormentar antes do tempo? Uma manada de porcos estava pastando à distância. Então os demônios suplicaram: Se nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. Está bem, disse Jesus. Vão. E eles saíram dos homens e entraram nos porcos, e a manada inteira jogou-se precipício abaixo e afogou-se no mar. Os que cuidavam da manada fugiram para a cidade, contando a história que tinha acontecido. E a população toda veio correndo para ver Jesus e suplicar-lhe que fosse embora e deixasse todos em paz. Mateus, capítulo 8.